Então, boa noite a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho nessa noite, um bate-papo informal, então vocês fiquem à vontade, como eu já disse, para interromper, fazer pergunta, trazer as dúvidas, dizer como funciona na instituição de vocês, mas o tema hoje, basicamente, é comissão de prontuário. Até fiquei surpreso, achei que não ia ter um interesse tão grande das pessoas sobre o tema, mas, de qualquer forma, a gente está aí bastante lisonjeado da presença, foram mais de 150 inscritos, e esperamos trazer para vocês um pouquinho da experiência que a gente tem como avaliador. Essa semana estava olhando lá no Integrário, já vão para 76 avaliações de certificação na metodologia ONA, e também como gestor, né? Gestor de hospitais, tenho aí uma carreira já de uns bons anos como gestor, e a gente está tentando conversar um pouco com vocês dessa entidade, vamos colocar assim, que é a Comissão de Prontuário, ok? Eu vou começar a fazer o compartilhamento da tela e espero que tudo corra bem. Vocês estão vendo? Ok? Alguém está vendo? Se um estiver vendo, todos os outros estão. Sim. Tatiane, pronto. Gesualdo, obrigado. Esse é um momento importante, porque basta um dizer, ok, estou vendo, a gente vai ficar mais tranquilo. Então, para quem não me conhece, não sei, às vezes as pessoas são indicadas, a gente ainda não se apresentou, vocês não tiveram contato com a Papai Azul, esse com a cara assustada sou eu, né? Eu sou médico, me formei na Escola Paulista, turma de 92, esse ano, então, 30 anos de formado, fiz residência no HC, Faculdade de Medicina da USP, né? Na área de medicina preventiva, e a especialização na FGV. Tem um mic aberto aí, pedi para vocês desligarem. Sou avaliador pela ONA, pelo IBS, né? Então todo mundo conhece, muitos aqui eu sei que são avaliadores também. Já tive o prazer, inclusive, de estarmos juntos aí nas estradas das avaliações. Alguém está com o microfone aberto? Por favor, uma olhadinha ali no mic, o sinalzinho vermelho embaixo, ok? Deixa eu ver se... Sumiu, foi intimado no Ministério Público, não compareceu. E trabalho numa consultoria denominada Papaya Azul, né? Então, o que é essa tal Papaya Azul? Então, aqui são meus conflitos de interesse, como a gente já falou. Basicamente, é uma consultoria generalista, tá? Mas com foco mais especializado na parte de corpo clínico. Então, a gente faz, por exemplo... Gente, tem alguém com o microfone aberto, vocês conseguem... É a Paula. A Paula precisa fechar o microfone. Deixa eu ver aqui se eu consigo fechar por aqui. Ok, acho que resolvi. Então, a Papai Azul, como eu estava explicando para vocês, ela é uma consultoria generalista, mas com foco bastante específico na parte de corpo clínico. Então, uma das ações que a gente faz, estamos lançando aí o pacote de 8 apresentações focadas para os médicos, então, coisa de 1 hora, não mais do que isso, porque a gente sabe que os médicos eles têm bastante dificuldade de horário e de manutenção de atenção quando passa de 1 hora. Então, a ideia é que nós conversemos sobre esses temas e outros que, eventualmente, a instituição deseja, em ciclos de 1 hora, uma vez por semana. Então, são pacotes de palestras que a gente está lançando de sensibilização do corpo clínico. Quem tiver interesse, procura a gente pelas redes sociais ou pelo telefone para a gente poder estar agendando aí a palestra de vocês, ok? A gente também faz um trabalho focado em cursos, então curso de desenvolvimento aí para a equipe multi, então aí o foco é especificamente toda a equipe multi, as sensibilizações são para os médicos, a equipe multi, a gente trabalha a parte de cursos que variam de 4 a 16 horas em vários temas, sempre com enfoque de qualidade, segurança, experiência do paciente, ok? E a parte de preparação para acreditação, e aí em qualquer metodologia, com qualquer certificadora, tá? A gente não tem nenhum tipo
de preconceito em trabalhar com as irmãs IACs na metodologia ONA, ou mesmo com a JCI, Chemento, a gente tem experiência nas duas metodologias mais usadas. Também, se alguém tiver AXA ou NAIRO, não tem problema nenhum, a gente tem como dar suporte, sempre com foco, como eu disse, em engajamento do corpo clínico. E aqui, um serviço que é relativamente novo, a gente é a consultoria especializada em gestão do corpo clínico, onde a gente vai efetivamente fazer quase que uma mentoria para o diretor técnico, o diretor clínico, os diretores médicos, de uma forma da casa, onde vão aí tratar vários assuntos, inclusive a questão do funcionamento das comissões médicas obrigatórias, que é o nosso tema de hoje, e eu tenho certeza que é o que as pessoas estão interessadas, ok? Então, pessoal, falando um pouco sobre comissões de um modo geral, quando a gente olha para o hospital, a gente enxerga algo em torno de 15 a 20 comissões funcionando no hospital, tá? Existem várias legislações que obrigam o funcionamento das comissões, e aí eu estou falando desde CIPA, comissão de pérfuro cortante, lá pelas tantas, comissão EMTN, CIDOT, reprocessamento, enfim, além daquelas que, vamos dizer assim, são características peculiares da instituição, então, comissão de residência médica, de residência multi, e assim por diante. O foco, quando a gente olha para a questão mais médica, acaba recaindo nessas três grandes comissões, além, claro, da CCIH, mas vamos combinar que a CCIH, a gente já sabe para que serve, ela anda meio que sozinha, e a maioria dos hospitais tem uma CCIH bastante robusta, principalmente quando chega no momento até de pensar numa certificação, acaba ficando essas comissões médicas obrigatórias um pouco esquecidas, né? A comissão de ética, afinal de contas, funciona exatamente para quê? Quando que a gente aciona? É só para punir as pessoas? Enfim, é uma coisa que a gente percebe uma lacuna. E a comissão de revisão de óbitos, que também muitos hospitais têm enorme dificuldade na implementação, na utilização da comissão de revisão de óbitos. São muito interessantes, quem sabe um dia a gente conversa um pouquinho sobre elas, mas hoje, especificamente, o nosso tema é comissão de revisão de prontuários, tá? Então, eu não vou ficar discursando sobre leis, eu sei que tem algumas pessoas aqui que são advogados, e isso é um tema bastante interessante do ponto de vista jurídico, né? Então, quem precisa ter, como é que funciona, regulamentos, regimentos, etc. e tal, tudo isso eu acho que é algo que vocês podem perfeitamente procurar na internet, baixar do Google, então não é o nosso foco nesse momento. A ideia é a gente trazer efetivamente a experiência do que a gente vê por aí de comissões que estão dando certo, que estão realmente fazendo diferença nas suas instituições, tá? Então, só para entender esse trecho, eu trouxe ali do site do CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, não olhei outros conselhos para ver se existe algo parecido, e basicamente o que a gente usa na prática, não é? Não é nem essa questão dos 30 médicos, não é esse o ponto, mas o artigo 3º da resolução do Conselho Federal, a 1638, que é lá de 2002, está aí, já vai um parênteses. Muitas vezes a gente escuta dos avaliados, estamos estruturando agora a nossa comissão, eu falo, doutor, mas desde 2002, né, que a gente já tem isso previsto, agora o senhor está estruturando? Agora, um mês antes da visita? Então, isso é bastante frequente, é uma frase que eu normalmente falo. Claro que ninguém gosta, mas o avaliador de vez em quando tem que ser chatinho, senão a gente não mantém a fama de mal, né? Mas, de qualquer forma, a ideia é que todos os lugares onde exista assistência médica, a resolução do Conselho Federal de Medicina, eu tenha lá a presença, o olhar da comissão de prontuário, tá? E o que essa comissão faz, do ponto de vista formal, ali no papel, na parte, vamos dizer assim, estrutural da comissão? Ela vai olhar vários impressos, vários itens, a presença de alguns elementos ali, essencialmente, gente, elementos quantitativos, e nós vamos ver um pouquinho mais para frente o que quer dizer isso. Então, se eu cumprir ao pé da letra a legislação, a minha comissão de prontuário, ela faz muitíssimo pouco, tá? Essa que é a realidade. Ela vai olhar ali a existência, não é?
de identificação, a existência de assinatura, tem lá a discussão do carimbo para os médicos, que não é obrigatório pelo conselho, mas a gente sempre implica com os médicos sobre isso e dá várias discussões, que eu costumo dizer que é o tipo do problema que não vale a pena comprar com o corpo clínico, tem alguns que valem, outros não vale a pena. Exemplo, plano terapêutico é um bom problema para você comprar, uma boa briga para comprar, no bom sentido, né, com o corpo clínico. O carimbo não é uma boa briga, ok? E, essencialmente, o que a gente olha é a existência do tal do kit básico, né? Eu costumo brincar que esse é o essencial para o ONA 1, que é cumprir a legislação. Então, ele vai lá, ele olha o que tem na legislação e ele cumpre exatamente isso, fazendo esses documentos, trazendo isso para o momento da avaliação, ou simplesmente, se você não faz avaliação, tendo isso, você cumpre, talvez até com sobra, o que se exige do ponto de vista legal. E se a sua ideia é ter uma comissão de prontuário somente para isso, né? Então, é uma obrigação, está aqui a obrigação cumprida, vamos para o próximo item, ok, o kit básico serve e sobra, né? O que é o kit básico, pessoal? Então, é o ato de nomeação. Então, a comissão ela tem que estar nomeada formalmente pela alta direção, né? Então, claro que se você tem um hospital público, isso vai sair, sei lá, no Diário Oficial do município, do estado. Se você tem uma entidade, sei lá, muito grande, talvez você tenha que circular de alguma forma um ofício, um ato administrativo, algo assim mais, vamos dizer, robusto. Mas é um hospital pequeno, vale ali um ato formal da alta direção, do dono do hospital, do superintendente, do gestor, nomeando as pessoas da comissão de prontuário. Existem regras para isso, né? A composição ela é múltipla, mas, evidentemente, fala-se da coordenação da comissão estar a critério de um médico, aos cuidados do médico, ok? Ela vai ter um regimento interno, né? Existe também esse modelo na internet, é só entrar lá colocar no Google, e você baixa modelos de regimento interno de comissões, claro, tem que adaptar para a realidade da sua instituição. Na prática da avaliação, o que a gente olha essencialmente é a questão da periodicidade, né? E os temas, afinal de contas, o que é que vai ser tratado, essa comissão olha exatamente o que, isso tem que estar ali no regimento interno, e se bate, né? Então, eu olho, sei lá, a qualidade dos registros de todo o hospital, tá, então será que eu tenho gente do PS participando, por exemplo? Eu tenho gente, sei lá, do ambulatório participando? É esse tipo de coerência que tem que ter, né? A reunião no regimento está lá que é mensal e você tem atas uma vez cada 3 meses, né? Então, esse tipo de incoerência a gente sempre aponta e é um momento ali de fragilidade. As atas, então, né, a comissão ela efetivamente tem que se reunir, essas reuniões elas estarem devidamente descritas, não é? Apresentadas ali formalmente nas atas, onde você vai ter o acompanhamento das ações, os indicadores. Comissão tem indicadores, sim, você pode trabalhar ali indicadores da comissão, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, os planos de ação, resultados dos encaminhamentos, então a gente fez links da comissão de prontuário, sei lá, com o núcleo de segurança do paciente, fez link, sei lá, com a área de avaliação de desempenho do corpo clínico, novas ações, novas demandas, enfim, uma ata que realmente explique o que é que a comissão está fazendo, sobre quais assuntos está se debruçando e o que ela está monitorando do ponto de vista de plano de ação, isso que a gente olha essencialmente na ata, tá? A lista de presença, então, se foi feita física, uma lista ali, evidentemente física, remota, você tem várias ferramentas para fazer isso, Google Forms, foto da tela, enfim, você tem vários jeitos de documentar a existência da reunião no formato remoto. E a questão do cronograma de reuniões. Então, né, se você já tem pensado e, de certa forma, blindado o horário daquelas pessoas para essa reunião, para essa atividade nos próximos 6 meses, no próximo 1 ano. Tá? A gente, normalmente, nos nossos clientes, no início do ano, uma das atividades da primeira reunião já é alinhar o cronograma, ver quando é que é feriado, quando tem o dia, sei lá, da padroeira,
lá pelas tantas, tirar do fechamento, por exemplo, do pessoal do faturamento, porque nós vamos ver um pouquinho mais para frente que essas pessoas, é interessante que elas estejam participando aí também. Saiu logo depois de você. Tem gente de novo com o mic aberto, participando da atividade da comissão. Ok? Então, pessoal, essencialmente... já tinha passado bem, mas peguei o de 7,5, foi 7,6. Diga que horas passou depois. Pessoal, por favor, o microfone, ok? Deixa eu ver se eu consigo identificar. Caralho! É o Robério. Gente, microfone Robério. ligado. E a outra? Nem liguei, a diretora estava lá, as duas Bom, diretoras. essencialmente, deixa eu passar aqui de volta. Então, o que a gente espera que a comissão esteja pronta para fazer, esteja pronta para tentar, não é? Essencialmente, as relações sobre a fragmentação do prontuário. Então, como que o prontuário está funcionando dentro da nossa instituição para garantir que não haja essa fragmentação. Que eu falo de fragmentação? Então, o paciente ele tem um prontuário lá no pronto-socorro que não conversa com a internação, que não conversa com o ambulatório, a clínica médica tem um prontuário que não é acessível, por exemplo, para os cirurgiões, ou as anotações feitas pelo médico, só o médico vê, a enfermagem não vê, a equipe multi não tem acesso, enfim, tudo isso é fragmentação do prontuário, é algo que a comissão pode estar olhando. Vejam que nós estamos saindo do kit básico e estamos indo para as funções, vamos dizer assim, um pouco mais sofisticadas da comissão, ok? O acesso dos históricos dos atendimentos por toda a equipe multi, então é isso que a gente estava falando, então todo mundo conseguir enxergar tudo. Você vai dizer, bom, mas o Conselho Federal de Psicologia sustenta que o psicólogo pode ter um prontuário à parte. É verdade isso, o psicólogo, em alguns casos necessários, ele pode sim ter um prontuário à parte, mas isso tem que ser, obviamente, a exceção da exceção, né? A gente espera que isso não ocorra e a gente consiga efetivamente ter todo mundo na mesma página, né, no mesmo olhar do prontuário. Outro ponto importante, como eu disse, já fora da questão do kit básico, é a avaliação, né? Então, a gente olhar tanto a parte quantitativa e qualitativa. E aí é onde a gente vê que a maioria das comissões de prontuário elas têm enormes fragilidades. Primeiro que elas têm dificuldade em entender o que é quali e o que é quanti. Mas isso aqui não é qualidade. Quando eu vejo uma avaliação, um documento, e procuro pela identificação do paciente, eu não estou falando num requisito de qualidade? Verdade, tá. Quando eu olho a falta de uma assinatura, de uma identificação do profissional, quando eu olho uma página rasurada, eu não estou falando de qualidade, então não seria tudo qualitativo? É um jeito de pensar, mas que dificulta muito o trabalho, tá? Então, essencialmente, quando a gente fala de quali e de quanti, o que a gente está dizendo é o seguinte: quantitativo é aquilo que qualquer pessoa, eu, você ou o pipoqueiro da esquina, consegue enxergar que tem uma não conformidade. Exemplo, a ausência de um documento. Então, eu tenho lá que tem que ter evolução diária. Ok, paciente entra no dia 8, tem evolução dia 8, tem evolução dia 9, dia 10 pulou, aí vem dia 11, 12, 13. A falta desse documento ela é perceptível por qualquer pessoa, tá? Bem como a questão da identificação. Olha, tem que ter nome e data de nascimento em todas as folhas do prontuário. Percebam que eu não preciso ter ninguém qualificado para fazer isso, não preciso o diretor do hospital, a gerente de enfermagem, para dizer que a prescrição não foi checada, tá? Então, essas informações, elas são caracteristicamente quantitativas, ok? Eu vou olhar o sim, tem, não tem, o ministério que a gente chama de Ministério do Cabimento. Tem cabimento? Não tem cabimento. Então, são dados extremamente simples e que podem ser vistos, e na maioria dos hospitais são vistos, nós vamos ver um pouquinho por quem, em praticamente todos os prontuários. E aí nós temos a questão do qualitativo. Bom, essa evolução está coerente,
ou o coleguinha médico usou o copia e cola e o exame físico do paciente pré-operatório e pós-operatório é igual. Acham que isso não acontece? Acontece. Ou ele está no terceiro PO de colicistéricos há 4 dias, né? Ou seja, o copia e cola, exemplo do sistema eletrônico, ou qualquer outra, letra ilegível, enfim, trocar paciente, então eu evoluo um paciente no lugar do outro, né? Eu vou abrir lá o paciente, trago as informações e coloco lá a evolução de outro paciente, do dia. Isso acontece também. Então, o plano terapêutico feito de forma inadequada, né? Então não é plano, não tem metas, não está descrito ali de forma adequada, ou o sumário de alta feito de forma inadequada, a descrição cirúrgica. Veja, para todos esses itens eu preciso de alguém que saiba o que está escrito, né? Qualitativamente, se aquele item faz sentido ou não faz sentido. Então, nesse sentido é que a gente tem a diferença do quali e do quanti. E aí existe o famoso mito dos 10%. E eu digo que é um mito porque em nenhum, e aí os meus advogados, amigos advogados ajudem, em nenhuma legislação fala, afinal de contas, quantos prontuários a comissão tem que avaliar. Então, alguns lugares falam em 20%, enorme, uma enormidade de número, somente se você pensar num pronto-socorro, né? Socorro de um hospital grande atende 10 mil pessoas, né? Então, vamos analisar 2.000 documentos, talvez isso seja não factível, né? 10%, muitos falam em 10%, a gente escreveu até um mito, porque a maioria dos clientes e dos avaliados, quando a gente pergunta, eles se esforçam para mostrar que estão chegando perto dos 10%, como se fosse a meta, né? E quando, na verdade, o que se fala é que, no mínimo, 10%, e também esse 10% ele saiu do nada, não tem uma base aí muito científica para se falar em 10%, o que se espera de verdade é que a amostra seja significativa para você tomar suas decisões. Então, eu fico seguro de conversar com o pessoal da cardiologia sobre o uso exagerado, sei lá eu, de abreviações proibidas, ou sobre a qualidade do sumário de alta, ou a qualidade dos seus planos terapêuticos. A gente consegue conversar, sei lá, com o pessoal da neurocirurgia sobre plano terapêutico, entendendo ali que eles estão com uma fragilidade. Bom, para chegar a isso, eu preciso ter um N, uma quantidade de prontuários que me dê segurança para fazer isso. E tem cálculo, tem jeito de fazer isso, ok? Então, basicamente, esse é um dos pontos que diferenciam aquelas comissões que estão lá só para cumprir tabela e aquela que efetivamente está preocupada em melhorar a qualidade da assistência, né? A qualidade do serviço prestado. Eu costumo provocar, e quem já passou visita, passou a avaliação comigo, sabe dessa provocação, que é dizer que muitas vezes os hospitais, os serviços, eles têm comissões muito caras, né? O que quer dizer isso? Eu tenho pessoas ali que são gerentes, são gestores, são pessoas de altíssimo salário, vamos falar o português bem claro, e que estão fazendo uma função bastante simples, né? Estão olhando ali se tem ou não tem uma assinatura, né? Isso pode ser terceirizado, isso pode ser passado para alguém que já faz esse trabalho ou que pode passar a fazer esse trabalho de uma forma, um N muito maior e com ganho de qualidade e de economia, tá? Então, tem que pensar um pouco também na questão da sustentabilidade. Coloca aqui no chat, a verdade, a maioria dos hospitais faz o quantitativo, verdade, isso aí inclusive, a própria legislação, como eu disse, ela tem um olhar muito quantitativo, o quali fica meio perdido. E aí, outras funções mais sofisticadas da comissão de prontuário seria um olhar aí de tudo que diz respeito ao prontuário, né? Então, a comissão é de revisão de prontuários, mas ela olha o prontuário como um todo. Não é prontuário médico, acho que isso a gente não precisa nem falar, já é vencida essa discussão, não se fala mais prontuário médico, prontuário do paciente, guardado pelo hospital e composto, né? Construído pelo time multi, né? Então, não é prontuário do médico de forma nenhuma. Então, é o acesso, a disponibilização, a movimentação, o armazenamento, o descarte, tudo isso com o olhar da LGPD. Então, o quanto as comissões de prontuário estão participando da discussão de LGPD?
né? Então, Lei Geral de Proteção de Dados, ou é algo conversado entre a TI e o jurídico, ou eventualmente uma consultoria externa que vem revisitar os processos, claro, super importantes, cadastros, etc., mas tem que se lembrar que, por exemplo, o prontuário físico também está sujeito à LGPD, né? Então, como que a comissão de prontuário tem trabalhado algumas dessas questões, ou essas questões, tá? A questão dos dados epidemiológicos, então, quem e quando olhar essa questão, né, dos dados epidemiológicos, o uso do CID, a gente percebe muitos hospitais brigando com o corpo clínico para fazer os médicos colocarem o CID. Isso é uma briga, de novo, que não vale a pena com o corpo clínico, tá? Por 2 motivos, basicamente. Os médicos, não sei se, já me formei há 30 anos, mas não sei se agora tem aula de codificação, acredito que não, tá? Então, eles não sabem codificar. Verdade, tem coisas que os médicos não sabem, pasmem. Uma delas é codificar. Então, a gente pede para que os colegas ponham os seus diagnósticos o melhor possível. E aí você pode ter um time de codificadores e isso fica muito mais robusto, muito mais adequado. Óbvio que a comissão de prontuário pode ter esse olhar. Aí o Pedro pergunta, qualquer profissional, inclusive administrativo, pode analisar o quantitativo, completude, cronologia, assinatura? Sim, L. Tem alguns hospitais que isso, inclusive, é feito por paciente portador de necessidades especiais, porque, de verdade, ele não precisa entender o que ele está lendo, ele só precisa saber se tem ou não tem, se é conforme ou não conforme, ok? Então, isso é, sem dúvida, algo que vocês... E se você pensar bem aí na tua instituição, alguém já faz isso, eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona em instantes, aguardem. Então, fluxos de documentos e correções dos já existentes é algo que a comissão de prontuário também precisa olhar. Ah, não, aqui no nosso hospital eu abro um chamado para TI e a gente inclui, exclui, aumenta, diminui documentos. Ok, em breve teremos documentos que ninguém sabe de onde vieram, né? Por que que eles estão fazendo parte do prontuário? Por que que aquela informação que está ali, que já existe em outros lugares, não bate, por exemplo, com outros documentos? Isso é muitíssimo frequente da gente encontrar em visita, né? Basta você vasculhar ali um pouquinho o prontuário e você percebe pacientes com risco elevado de TEV, outros no mesmo paciente, na mesma situação, sem risco de queda e assim por diante. Porque são vários documentos, vários lugares, a escala está no lugar, aí tem o histórico não sei aonde, aí tem o preenchimento da anotação do dia e assim por diante, e você vai vendo que as coisas param de bater, param de fazer completamente sentido, tá? Política de acesso, então, como é que funciona essa questão no nosso hospital? O paciente pode olhar o seu prontuário? Será que pode ou não pode, né? O que que a lei fala a respeito? Nós, obviamente, não vamos abrir essa discussão, até porque, pelo exíguo do tempo, mas é uma discussão muito interessante. Eu só trago para vocês algumas das ações de certificadoras de metodologias ainda um pouco incomuns no nosso meio, por exemplo, o Planet Tree, que existem ações para incentivar, não é permitir, é incentivar o paciente a ter acesso ao seu prontuário, a olhar o que está acontecendo, participar da tomada de decisão, entender perfeitamente seu plano terapêutico e tudo que se espera ali naquele abordagem. A Marildo fala, olá, doutor Alexandre, hospitais com prontuário físico e eletrônico, uma dificuldade para nós revisar o mesmo documento nos 2 formatos. Verdade, verdade. Sempre que possível, a gente opta pela revisão qualitativa dentro do eletrônico e a quanti dentro do físico, tá? Porque acaba sendo o físico que tem as maiores não conformidades. Exemplo, uma folha rasgada, né? Uma folha rasurada. Óbvio que isso não tem no sistema eletrônico. Ah, mas um copia e cola deixando o paciente com o mesmo exame físico? Sim, só ocorre no sistema eletrônico, no físico é muito raro isso acontecer, ok? Uso de abreviações proibidas, então, do siglário. Os hospitais adoram usar sigla, todo mundo gosta de usar sigla, os médicos, enfermeiros, todo mundo, mas lembrando que a gente precisa ter algum
critério para isso, e existem algumas abreviações que são proibidas, porque elas podem causar dúvida e pôr em risco a segurança do paciente. O Walter fala para a gente, doutor, sendo assim, para a inclusão de novos documentos que irão compor o prontuário, a comissão deve estar envolvida para análise e aprovação? Sim, Walter, ele deve ter um fluxo definido para isso. Se o seu gestor for parrudo e o pessoal da TI for bem legal com você, nenhum documento pode ser mexido sem o aval da comissão de prontuário. O que a gente sugere? Que a comissão faça um negócio, é termo nosso, vocês não vão achar isso na literatura, a tal da pasta zero. O que é a pasta zero? Uma corruptela da analogia da norma zero da JCI, que é uma pasta física com todos os documentos que existem, que podem existir no prontuário do paciente. E assim, cada vez que a fisio, a fono, o médico, o clínico, não sei quem, quiser mudar alguma coisa, a comissão vai lá, folheia essa pasta e percebe se existe ou não já aquele documento, aquele campo, aquela informação em outro lugar. Não, é alguma coisa completamente nova, super interessante, importantíssimo para o fluxo aí do paciente. Ok, isso está aprovado, aí vai para a TI para fazer a alteração. Não, é algo que já existe, é uma redundância, o médico, sei lá, da reumatologia, ele pode perfeitamente usar a avaliação do clínico geral e colocar lá 1 ou 2 campos a mais na observação para as questões referentes a reumato. Talvez não precise criar uma evolução do reumatologista. Exemplo bobinho, mas é esse o caminho, tá bom? Plano de contingência para o acesso, então, afinal de contas, se cair o nosso sistema, como é que isso vai funcionar? Né? As pessoas sabem fazer na mão, né? Sabem fazer uma prescrição, uma solicitação de exames, isso está azeitado, ou vai virar um caos, né? E se cair o sistema, tudo para e fica esperando voltar. E se não voltar, como é que fica a assistência? Alguns hospitais mais robustos, mais modernos, eles fazem simulações, né? Então, o dia sem TASI, o dia sem MV, como é que vai funcionar, sei lá, o PS na contingência? Os documentos, as pastas a serem entregues ali em cada consultório, enfim, a comissão de prontuário, ela não vai efetivamente fazer isso, mas ela tem que entender isso e dar um olhar, né, de como vai funcionar as questões relacionadas à contingência. Regras, pessoal, para o uso do copiar e colar. Copiar e colar é uma delícia, todo mundo faz, quem nunca, né? Fez ali um Ctrl+C, Ctrl+V para várias situações, mas em alguns momentos no prontuário ela pode ser perigosa. Claro que se você fala, posso copiar e colar a história pregressa do paciente? Pode, velho. Antecedentes pessoais, antecedentes familiares, você faz lá aquela anamnese, né? O residente, o acadêmico, pergunta se nadou em lagoa de coceira, se mora em casa de pau a pique, aquelas coisas de epidemiologista. Tá bom, você pode perguntar uma única vez para o cliente, você não precisa perguntar para o paciente todas as vezes, e aí o copiar e colar, ou trazer de uma evolução anterior, isso é bastante sensato, né? Porém, por exemplo, exame físico, como a gente falou, a questão de plano terapêutico, às vezes isso é bastante complicado, você usar o copia e cola, de repente o paciente tem lá estubar em 24 horas durante toda a internação, ele já está fora da UTI, já foi estubado e continua aparecendo a frase ali, estubar em 24 horas. Tamires fala o seguinte, doutor, boa noite, na minha visão, a questão do uso de siglas proibidas é difícil de controlar quando o corpo médico é, na sua maioria, externo. Como vencer esse desafio? Os hospitais têm feito umas coisas bem interessantes. Então, alguns têm sistemas no próprio prontuário eletrônico, que a hora que o médico escreve a sigla, o sistema faz a frase por extenso, né? Ou usa a forma correta. Exemplo que vocês já devem ter visto 1000 vezes, você está digitando lá, escreve PS, o Windows transforma em OS. Já viram isso? Não, talvez seja coisa de gente antiga. Mas, enfim, um dos jeitos é você colocar uma trava na máquina, né? O sistema aprender, olha, isso aqui não pode, toda vez que aparecer isso, você diz aquilo, e isso fica mais seguro. Outra forma é você dar o siglário para os médicos, fazer aquelas coisas do treinamento, etc. e tal, e uma que os hospitais têm feito é entregar o siglário por WhatsApp para os pacientes, tá? Para os pacientes quando eles internam. E aí, assim, fica vergonha para o doutor saber que ele está usando uma sigla que o seu paciente não conhece e sabe que é proibido.
Tá? Então, o paciente passa a ser mais uma barreirinha. E a comissão de prontuário, evidentemente, olha isso e consegue informar, se ela estiver bem estruturada, como a gente vai ver, informar para os médicos, olha, você ou sua equipe está usando determinada sigla de uma forma incorreta, está usando, sei lá o sinalzinho de maior para falar sobre, sei lá PAM, né? Pressão média, arterial média, você coloca o maior que 70, esse maior não é aceitável nessa metodologia, por exemplo, numa metodologia canadense ou Joint Commission, tá? Doutor, podemos criar algum siglário dentro da instituição? Siglário é obrigatório, não é que podemos, né? Podemos, você está dizendo que a Papai Azul e vocês? Com certeza, pode chamar a gente ajuda a montar o siglário, tá? Siglário é obrigatório, precisa ter a questão de segurança, é um item que a gente olha na meta 2 da comunicação segura, ok? Muito bem. E aí, pessoal, os principais desafios, a gente já falou alguns, a questão da amostra, né? Então, como a gente disse, o lance da amostra é bastante complicado, quantas eu vou olhar, afinal de contas, então, não tem essa mágica dos 10%, a gente vai olhar aquilo que faz sentido para a nossa instituição. Disponibilidade de gente, a maioria das comissões, as pessoas não são pagas, né? Não tem um bônus, um jeton ou alguma coisa semelhante para que as pessoas façam o trabalho de comissão de prontuário. Muitos hospitais não têm claro, afinal de contas, o que é uma não conformidade, o que eu devo apontar como um problema dentro do prontuário. Feedback às equipes, então é isso que a colega colocou, como é que eu falo para uma equipe externa de médicos que eu quero atrair para o hospital, os cirurgiões plásticos, o pessoal da bariátrica, todos aqueles que vão trazer recurso para dentro do hospital privado, com fins lucrativos, trabalham em fee-for-service, e esses caras, eles são meus clientes, né? Como é que eu vou dar feedback para eles que o prontuário deles é um lixo? Talvez não seja tão fácil realmente, certamente não é assim como eu falei, mas você precisa pensar nessas estratégias de sensibilização, mesmo desse corpo clínico externo, tá? Não se deixem abater com relação a isso. Doutor, mesmo se aplica no manual da JCI com relação ao total da amostra? Também, não existe essa questão de total da amostra, tá? O número máximo total que você precisa ter para fazer isso, tá? Inexistência de uma política de segurança da informação assistencial, então o hospital também não entende direto por que, afinal de contas, aquele papelzinho onde eu anotei a visita multi, né, aquele papel de pão, eu não posso jogar no lixo comum, ou não posso jogar no lixo descartável, não pode virar um mousepad, porque tem informações sigilosas dos pacientes ali. Então, isso tudo complica. A Gisele fala o seguinte, olha, para as não conformidades é interessante definir uma definição operacional. Isso, você precisa se debruçar sobre isso, exatamente. Definir, né, o que é o não conforme para vocês, o que é o não conforme na instituição e quem vai olhar essa não conformidade, tá? Nem tudo é a instituição, é a comissão, tá? Nós vamos ver isso lá para frente. Então, pouco comprometimento da alta direção. Então, a alta direção vê no prontuário, muitas vezes, a conta. Então, ele tem um olhar exclusivamente financeiro sobre aquele prontuário, ou ainda um olhar jurídico. Então, tá, o prontuário vai defender o hospital, é lá na frente, se tiver um processo, se isso, ele dificilmente consegue entender o prontuário como um produto da assistência, como uma ferramenta de comunicação entre equipe e, principalmente, como algo que é do paciente, né? Afinal de contas, nós estamos fazendo para ele, no final das contas, não é isso? E aí fica muito complicado se a alta direção não tem essa visão, chama, inclusive, tem alguns hospitais que a gente trabalha, que chama o prontuário de conta, né? Fala prontuário, não, aqui não tem prontuário. As contas, não, as contas ficam ali, depois vão para lá e assim por diante, tá? Não tem uma visão, não entende exatamente a função prontuário. Então, pessoal, o que a gente propõe e o que a gente faz efetivamente quando o hospital ele é empapaiado, como a gente fala, né? Quando ele recebe a consultoria da papaya. Então, primeiro é a padronização, a criação de checklist, afinal de contas, o que é não conforme, tá?
trazer a avaliação do quanti, não do quali, do quanti, para muito perto de 100%. Tá? Então, os hospitais grandes, os hospitais robustos, eles avaliam essa questão do tem, não tem, falta assinatura, falta carimbo, de todos os documentos, de todos os pacientes. Tá? Não é daqueles 10% de 3, 4 prontuários no mês, não, velho. Até porque não adianta, vamos combinar absolutamente nada. Chegar para o médico e falar, olha, o senhor esqueceu de assinar, carimbar, fazendo sei lá o quê, pôr a descrição, pôr não sei o quê, nesse paciente. Bom, mas eu operei 30, eu esqueci em um, eu estava num dia ruim. Ah, tá bom, doutor, desculpa, hein? Desculpa, a gente não queria nem falar nada, tá? Doutor, em 47% dos seus prontuários, o seu sumário de alta não é sumário de alta, ele é o copia e cola da última evolução. Nossa, vocês viram isso? É, velho, vi. Entendeu? É esse tipo de informação, esse tipo de trabalho que a gente espera que vocês sejam capazes de desenvolver. Então, avaliar o quanti é perto de 100%. E aí a gente precisa ter criatividade nesse avaliador. Percebam que a maioria dos hospitais, elas têm estruturas bastante robustas de auditoria, auditoria de conta, de faturamento e de SAMI, né? SAMI aí, a sigla Serviço de Arquivo Médico Estatístico, a gente sabe que muda conforme o hospital, alguns chamam de departamento de serviço de prontuário do paciente, departamento de patrimônio clínico, tem vários nomes, mas enfim, é onde o prontuário vai ali para ser metabolizado, preparado para ficar arquivado ou ir para um arquivo externo. Também não vamos entrar em detalhes de como funciona o SAMI, tá? Mas, de qualquer forma, essas pessoas, as pessoas que trabalham aí, são as únicas, e aí não briguem comigo, mas são as únicas que leem o prontuário inteiro, tá? Os médicos não leem o prontuário todo, as enfermeiras chegam perto, mas também não leem o prontuário inteiro, e ninguém da área assistencial o faz, tá? Só quem lê todinho o prontuário é o pessoal da auditoria, do faturamento e do SAMI, né? Muitas vezes em sequência, né? A auditoria olha, faturamento olha, SAMI olha. Claro que eles estão prestando atenção em quê? Nos itens a serem cobrados, né? Nos itens que, porventura, tenham escapado da conta, eles vão ali garimpar o prontuário, as anotações dos técnicos, as falas do médico, os exames solicitados para compor a conta e conseguir cobrar do convênio. E tenho toda a certeza que se tiver coisa ali que eles sabem que, entre aspas, não passa, vai virar uma tal de glosa, já ouviram esse termo? Nome feio, né? Mas é o que se fala, né? Vai virar glosa, e isso volta e a criatura, seja ele interno, externo, bento, ungido, não importa, ele vai corrigir aquela descrição cirúrgica, a falta daquele documento, a falta de uma identificação, etc. e tal, porque senão o hospital tem prejuízo. Isso é muito frequente, principalmente nos hospitais privados. O SAMI poderia ter um checklist para avaliar o prontuário de um modo quantitativo e somar a auditoria do prontuário também? Sim, deveria ter. Pronto, sabe aqueles pessoal, aqueles funcionários que a gente não sabia direito o que fazer, que mandava lá para o SAMI, que eram mal criados, não podia aposentar? Arrumamos coisa para eles fazerem, né? Coisa boa. Política de divulgação sistemática, né? Então, o trabalho da comissão, o resultado dessas análises, elas precisam se transformar em indicadores, tá? É isso que se espera de uma comissão de prontuário robusta, já lá, que já faz tudo que a legislação prevê, mas já tem um olharzão lá no nível 2, né? 2 ainda, que vai olhar a questão dos indicadores, inclusive participando de indicadores de desempenho. Então, se o meu hospital tem um sistema de avaliação de desempenho do corpo clínico para dar algum tipo de privilégio, não para punir, mas para dar algum tipo de privilégio, benefício e prêmio para os médicos, eu posso perfeitamente usar a qualidade do preenchimento do prontuário, visto por quem? Pela nossa estrutura de comissão de prontuário, para dizer quem realmente merece estar nesse ranking, nesse topo, etc. E tal, tá? E inclusão como pauta de reunião do corpo clínico. Olha, temos problemas, sei lá eu, na questão do plano terapêutico para a área, sei lá, da UTI, exemplo, tá? Engajamento da alta direção, então, isso a gente sempre insiste quando a empresa o hospital deseja ser empapaiado, é o comprometimento da alta direção com qualidade, segurança e experiência do paciente, e o prontuário entra nesses três,
itens, né? Ele é, sem dúvida, segurança para o paciente, ele reflete a qualidade da assistência e ele pode ser extremamente interessante quando se fala de experiência do paciente, o acesso, a participação do paciente no seu cuidado, né? No conhecimento do que está acontecendo e também na transparência, né? A gente muitas vezes se depara com hospitais que para o paciente conseguir uma cópia é mais fácil ele conseguir uma audiência com o Papa, né? Por quê? Porque o hospital tem medo do que está escrito, tem medo de processo, etc. e tal, e aí muitos, não todos, graças a Deus, mas alguns, não vou dizer nem muitos, fazem práticas bastante nefastas, né? De trocar por folha, refazer evoluções, sumir com pedaços do prontuário, tudo isso é crime, tá bom, gente? Tá? Então, se vocês trabalham em hospitais assim, avise seu diretor técnico que é o CRM dele que está exposto, ok? Então, pensem bem nisso. E a gente também faz agora recentemente. Doutor, você acha importante a participação profissional da área de qualidade e segurança? Sim, com certeza, tá? A comissão de prontuário tem que ter o pessoal da qualidade, até porque aqueles fluxos todos, todo esse design que a gente vai dar para as folhas de não conformidade, tudo isso tem que passar pela qualidade, tá bom? E, recentemente, mais um serviço que está sendo empapaiado é a terceirização de avaliação médica. Então, nós estamos oferecendo, já temos clientes, onde a nossa empresa olha a parte médica de qualidade, não quanti, mas a qualidade dos registros médicos. Qual a vantagem disso, vocês me perguntam? Primeiro, que você não causa um mal-estar, porque é um olhar de fora, né? É muito difícil os médicos avaliarem seus próprios colegas, no sentido de, puxa vida, eu conheço esses caras tão bem, a gente sai junto, né? Vai pro churrasco, eu sou padrinho dos filhos dele, né? Não, eu sei que ele faz aí meia boca o plano terapêutico, mas eu não vou ficar apontando que isso é um problema. Então, o hospital que desejar, a gente tem... tem microfone aberto, a Débora, eu acho que eu já consegui mute. Ok. Tem como conseguir fazer isso de forma bastante profissional. A Papai, então, tem esse serviço, a gente está fazendo isso, já temos clientes onde a gente avalia uma quantidade de 100 prontuários por mês, e aí é um N que a gente pode discutir com cada cliente, evidentemente, olhando o quê? Coerência de evolução, plano terapêutico, resumo de alta, uso de abreviação proibida, enfim, a gente pode ter um pacote aí de olhares especificamente na qualidade do prontuário médico, ok? Que já ajuda de montão, porque se há uma coisa que todos os pacientes têm, é prontuário da área médica. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de checklist do Quanti, tá? Todos eles funcionam com um olhar baseado em legenda. Então, aqui está a definição, afinal de contas, do que é uma não conformidade. Então, eles ter sido manuscritos, você tem um hospital totalmente digital ou prioritariamente digitalizado, e fazer o documento à mão pode ser considerado uma não conformidade. Ele falta assinatura do paciente, alguns documentos prevê a assinatura do paciente, termo de consentimento, contratos, né? São coisas que está previsto a assinatura do paciente. E aí vai, né, percorrendo as colunas, aqui é somente um exemplo, vários itens que a gente pode estar colocando como não conformidade. Então, por exemplo, quando eu falo prescrição médica, é a inexistência do documento, não é a qualidade da prescrição, não estamos perguntando se a dose está correta, se a via de administração, não, nada disso, estamos dizendo se existe ou não existe o documento, tá ok? Então, aqui é a legenda. Seria da mesma forma para a clínica? A pergunta da Andrés, ela está ligada com a de cima? Registros ambulatoriais devem ser inseridos na comissão? Sim, todos os registros, pronto-socorro, ambulatório, serviço de imagem, laudos de imagem, tudo tem o olhar da comissão, tá? Todos os registros, tá? Tudo isso é prontuário, tá? Por definição, prontuário são todas essas formas, inclusive as mídias eletrônicas. Você faz teleconsulta, também deveria estar dentro da comissão. Como vai ser avaliado é uma outra discussão, mas a rigor é prontuário, sim. Seria da mesma forma para a clínica? Sim, para todo mundo, a ideia é fazer um checklist parecido. Acho que é isso que você está perguntando.
Deixa eu seguir aqui. Então, aqui está o design desse checklist. É um documento antigo, 2012, Rede São Camilo, aqui de São Paulo. Claro que isso vai evoluindo. Nós temos clientes que têm um layout muito mais legal, inclusive com tablet, com formatos eletrônicos para fazer esse checklist, mas a ideia qual que é? É que você tem ali os documentos no canto da esquerda, tem ali quais são os documentos, e se ele é conforme ou não conforme, e aí, de acordo com aquela legenda que nós vimos no slide anterior, eu vou marcar qual é a não conformidade, e ali o autor da façanha, né? O autor, o pai da criança, o CRM do médico, tá? Isso, evidentemente, gera uma tabulação e vai gerar um indicador de resultado, de novo, quantitativo, tá bom? Então, você tem ali vários documentos, eu posso aí listar dezenas de documentos. Esse hospital, especificamente, percebam que ele tem 2, 4, 6 espaços para evolução médica. Por quê? Porque o tempo médio de permanência do hospital é de 4 dias. Então, espera-se que em 6 dias eu consiga, né, resolver todos. E é uma folha por paciente, por prontuário, tá? Uma folha de checklist para cada prontuário. A pessoa vai conferir o prontuário inteiro, marcar todas as não conformidades do ponto de vista quantitativo, isso é tabulado e vira um indicador, ok? Aqui, feito pela equipe multi, né? Então, da avaliação da equipe multi, então, são outros documentos que são olhados, então, você tem lá a anotação de enfermagem, anotação de sinais vitais, prescrição, checagem, e os tipos mais frequentes de não conformidades que acontecem nesses documentos. Um exemplo que pode ser feito pelo faturamento, então, aquele checklist que eu mostrei antes é SAMI, esse checklist, por exemplo, pode ser usado no faturamento, que tem ali no seu início os itens que o faturamento olha e que tem problemas, né, de pendência. Faltou uma nota de débito, né, o débito cirúrgico, faltou, sei lá, laudos de exame, laudos de laboratório, documentos da central de OPME, que vão fazer com que essa conta fique, como a gente fala, parada. Tá? Então, eu posso usar o mesmo documento para apontar problemas no faturamento e problemas no preenchimento do prontuário, ok? A aparição ali de não conformidades de preenchimento de prontuário. E aqui mesmo, forma de pensar, com um olhar para a auditoria de contas, auditoria médica e de enfermagem, que muitos hospitais, talvez a maioria, os tenha. Nesse caso, a gente coloca também um tabletezinho ali embaixo, uma partezinha embaixo, porque são enfermeiras, elas conseguem muitas vezes identificar eventos adversos. Vocês acham que o nosso pessoal administrativo pode notificar evento adverso? Pode e deve, e eles enxergam muitos eventos. Muitos eventos acontecem e a gente não tem isso devidamente notificado dos nossos núcleos de segurança, e você pode pegar, entre aspas, né, isso pela revisão de prontuários. Normalmente, quando isso acontece, falando aqui pelo trabalho que a gente aponta isso na avaliação, né, qualitativa, e isso deve ir encaminhado para o núcleo de segurança para ver se já foi notificado, se não foi, fazer a tratativa. Puxa, mas 1 mês, 2 meses depois? Sim, pelo menos vai compor o seu indicador, vai revisitar a sua matriz de risco, né? Porque eu juro por Deus que queda nunca acontece, mas a gente olhando o prontuário, muitas vezes, encontra. Ou o faturamento encontra lá pelas tantas um raio-x de extremidade em paciente não ortopédico. Pode ser um critério para você ter uma busca ativa de um risco de ter acontecido uma queda não notificada. Juliane, doutor, poderia exemplificar ações de comunicação ao corpo clínico para a tomada de decisão a fim de evidenciar a ação da comissão e no caso de reincidência? Isso aí você pegou frase de algum relatório, Ju? Não, doutora, é que às vezes são perguntas que o pessoal fazem, sabe? A avaliadora então, como é que eu vou evidenciar isso, né? Como colocar, como que eu trabalhei com a equipe médica, porque às vezes é algo macro, mas aí tem coisas que são pontuais, né? E daí como você tem, por exemplo, na avaliação Quant, você tem o número do CRM, isso fica muito mais fácil, você pode fazer isso dentro da sua estrutura de avaliação de desempenho do corpo clínico. Claro que você pode usar a sua avaliação por especialidade.
normalmente isso vai bem, né? Os médicos não se importam quando eles estão Eu dou sim analisados mortadela. Frite pra gente? com o seu time. Frite pra mim, se você não Tá? quiser. Então, faz até sentido você estar dentro do seu próprio habitat, vamos colocar assim. Então, somos avaliados, sei lá, os plantonistas do PS. Então, quais são os principais problemas de prontuários dos prontuários? Falta, sei lá, de resultados de exame que impactam em glosa, exemplo. Tá? Não falou lá o resultado do raio-x, do ECG e o convênio glosou. Tá? Então, esse tipo de ação você tem que, evidentemente, fazer com o time e com as lideranças, tá? Então, mas se você vai sem números e simplesmente com sensações, olha, tem muito plano terapêutico mal feito na, sei lá na clínica médica, tá? Quanto é muito? O que você quer dizer com muito? Muito são 90%, 80%, 18,5%. Então, transformar isso no indicador é absolutamente fundamental para você conseguir conversar com o corpo clínico. Os médicos, eles não aceitam frases do tipo, isso aqui é um problema. Não, que tamanho de problema? Para quem que é o problema? Né? Como que isso está afetando os meus pacientes? Então, são respostas que você tem que ter para conseguir sensibilizar esse time para fazer um prontuário mais adequado. Tá? Não é fácil, claro que não. Mas, entendi, doutor, obrigado. Na realidade, eu tenho alguns colegas participando, então, pessoal, algumas perguntas. Tá bom. Obrigada. Essa era a nossa ideia de todos esses itens da comissão de prontuário, e isso tem que estar, evidentemente, dentro de um programa de governança clínica. Tá? Então, a comissão de prontuário, assim como todas as outras, ela precisa estar abarcada dentro da sua estrutura de governança clínica, e é esse o programa que a gente, é o carro-chefe da Papai Azul, então, uma duração de 6 a 8 meses, com visitas quinzenais, onde a gente procura, então, percorrer todos esses itens, ok? Segurança do paciente, as comissões, o plano terapêutico, a auditoria clínica, a parte de protocolos, enfim, toda essa estrutura debaixo do olhar da governança clínica. E como eu disse para vocês, a última linha de trabalho que a gente está fazendo do grupo Papai Azul, agora já virou grupo, então, talvez você faz mais alguma coisa, vira grupo, é a questão da avaliação externa de prontuários. Então, alguns hospitais já estão utilizando esse recurso, é muito interessante. Por quê? Porque a gente olha a parte médica, que normalmente é difícil, é cara, é complicada, você conseguir que os médicos parem o que estão fazendo para ir olhar prontuário, para checar prontuário. Isso não é uma prática que o corpo clínico gosta de fazer de forma alguma, acaba fazendo em poucos prontuários e de forma muito superficial. Então, não, a gente olha um a um. Não é uma avaliação, como eu disse para vocês, qualitativa, e onde a gente olha a evolução, se ela está coerente, se ela usa a abreviação proibida, o uso, como eu disse, do copia e cola, o plano terapêutico, a existência do plano terapêutico e o atingimento das metas propostas, né? O sumário de altas está dentro daquilo que a instituição preconiza como sumário, cria o indicador, faz análise crítica, olha, só falta, né, aquela história da sadia, mas a gente que come ou vem alguém comer para a gente? Lembra? Não, claro que não, isso é muito antigo. Tá? E a interface dos processos com avaliação de desempenho e com as diversas outras áreas do hospital. Então, a gente indica, olha, aqui existe sinal de um evento adverso. Exemplo, o paciente tomou um ancoron na veia periférica, fez uma flebite. Tá? Então, isso está descrito na evolução médica, isso está amparado, a gente mostra, olha, flebite no dia tanto do tanto, se o prontuário for numerado, na página tal, né? Para que isso vá para o núcleo de segurança do paciente. Vamos lá, quem que usando o chat aqui fez um texto? Então, Jaime, para o doutor Jaime, como você vê a utilização do ponto de interrogação no preenchimento do prontuário, principalmente quando a questão das hipóteses, exemplo, paciente com quadro de pneumonia hospitalar interrogada, apresentando piora da frequência respiratória e secreção. O interrogada, que é isso que a gente lê assim, né? A gente não lê paciente com quadro de pneumonia hospitalar, não, a gente não usa assim, a gente não fala desse jeito, a gente fala paciente com quadro de pneumonia hospitalar interrogada, é assim que a gente lê, né? Apresentando piora da frequência respiratória e secreção. Tá? Esse interrogado, você tem que ver lá nas suas
abreviações proibidas se ela está aparecendo como uma das proibidas. A maioria dos hospitais não põe como proibido. Por quê? Porque você usa várias situações onde você tem o ponto de interrogação, mas sem dúvida é algo que chama a atenção, tá? Se dá para escrever e aparecer o interrogado, a palavra interrogado, quando você usa o caractere ponto de interrogação, acho que não. Seria realmente você definir com o teu corpo clínico se faz sentido ou não ficar escrevendo interrogado. Porque é isso que eles querem dizer, tá? Não é uma interjeição de fala, é uma frase, né? Um jeito médico de falar. E, geralmente, eles usam-se quando apareceu alguma coisa surpreendente. Então, é sempre um olharzinho que a gente olha, a gente tem um olhar que olha, é complicado, sempre um olhar diferenciado quando aparecem esses pontos de interrogação, somente quando eles são vários, 1, 2, 3, 4, quer dizer, é algo que o médico está dizendo, como assim? Né? O que quer dizer exatamente isso? Paciente com quadro de, sei lá hipercalemia interrogada, 4, 5 cruzes, quer dizer, ninguém viu isso antes? São jeitos médicos de conversar através do prontuário, a gente sempre dá uma cavucadinha quando isso aparece para ver se tem evento adverso ali ou não, tá? Mas usar ou não ponto de interrogação é a instituição que define no seu siglário. Então, onde eu sei, no padrão da Joint não inviabiliza o uso do ponto de interrogação. Não me lembro exatamente, mas acho que não, tá? Bom, então, pessoal, basicamente era isso que a gente tinha para apresentar. Nós estamos aqui 20 horas e 2 minutos. Eu vou deixar o contato, esse é o telefone comercial da Papai Azul, muitos têm o meu telefone pessoal, podem usar à vontade, tirar dúvida. Nós temos 3 grupos no ar, tá? Um grupo de auditoria clínica em WhatsApp, um grupo de plano terapêutico no WhatsApp e também, semana que vem, entra o de protocolos, tá? Então, aguardem, vocês vão ter contato com o grupo de protocolos do WhatsApp, que é justamente para isso, para tirar dúvida, para conversar. Está aqui o e-mail e vocês fiquem completamente à vontade. Agora eu vou interromper a gravação para a gente também poder ficar mais à vontade. Onde é que está? Stop recording.